Falar de One Piece exige cuidado, porque quando uma obra atravessa mais de 20 anos, ultrapassa 1000 capítulos, constrói um dos mundos mais ricos da ficção contemporânea, ela deixa de ser apenas um anime. Ela vira patrimônio cultural. E quando algo atinge esse nível, crítica vira quase blasfêmia. Mas existe uma diferença enorme entre atacar uma obra e analisá-la com maturidade. One Piece é gigante. E quanto maior o gigante, maior a sombra que ele projeta. Hoje eu não quero falar de qual é o melhor arco, não quero ranquear personagens, nem discutir se é o melhor shonen da história. Eu quero fazer algo mais difícil. Quero olhar para as decisões criativas que moldaram One Piece e entender quais foram os custos dessas decisões. Porque toda obra longa precisa escolher, e toda escolha deixa algo para trás. Escala versus profundidade. One Piece começou simples. Uma tripulação pequena, sonhos individuais claros, conflitos diretos. East Blue funcionava porque a narrativa era íntima. Você conhecia o passado de cada membro, sentia o peso de cada entrada na tripulação. Cada vitória parecia pessoal. Mas conforme a história avançou, o mundo cresceu. E cresceu muito. Imperadores, almirantes, exércitos revolucionários, supernovas, Shichibukais, governo mundial, século perdido. É impressionante. Mas existe um efeito colateral natural. Quando o mundo fica maior, os protagonistas ocupam proporcionalmente menos espaço emocional. Hoje, em muitos arcos, a tripulação se divide. Lutas paralelas acontecem simultaneamente. Personagens secundários ganham destaque. O problema não é existir complexidade. O problema é diluição. Quantos momentos realmente profundos cada Mugiwara teve nos últimos grandes arcos? Alguns tiveram picos incríveis, outros praticamente orbitam a narrativa. A escala aumentou, mas a intimidade diminuiu. E isso muda a forma como a gente se conecta. O ritmo e a duração excessiva. One Piece sempre foi longo, mas nos últimos anos o ritmo virou discussão constante. Arcos extensos, conflitos que se prolongam por dezenas de capítulos, transições demoradas. No mangá, isso já pode cansar. No anime, a situação se intensifica. Episódios que adaptam poucos capítulos, repetições de reação, alongamento de cenas, silêncios prolongados. Quando o ritmo desacelera demais, a tensão enfraquece. Existe uma diferença entre construção lenta e progressão estagnada. Alguns arcos recentes poderiam ter sido mais enxutos, mais concentrados, impactantes. Em vez disso, se tornaram maratonas narrativas. E isso afeta principalmente novos espectadores. Entrar em One Piece hoje exige compromisso quase monumental, e isso é uma barreira real. Consequências limitadas e tensão reduzida. One Piece trabalha com guerras globais, massacres históricos, governos corruptos, armas ancestrais. Mas o número de perdas permanentes é relativamente pequeno. Momentos dramáticos existem, mas a sensação de irreversibilidade nem sempre acompanha. Quando o público percebe que a maioria dos personagens importantes sobrevive, o risco deixa de ser absoluto. A tensão vira expectativa, e expectativa é diferente de medo real. Narrativas poderosas muitas vezes usam consequência como ferramenta de impacto. Em One Piece, a escolha frequente é preservar. Isso mantém o tom esperançoso, mas reduz a brutalidade. E parte do público sente falta dessa gravidade. Haki e a padronização dos confrontos. No início, as lutas eram criativas. Cada fruta representava um desafio específico. Cada inimigo exigia estratégia. Com o avanço da história, o Haki se tornou central. Ele trouxe coerência, equilíbrio, uma explicação para como enfrentar usuários de logia. Mas também trouxe padronização. Muitos confrontos passaram a depender mais de poder bruto e domínio de Haki do que de criatividade tática. A diversidade continua existindo, mas a sensação de imprevisibilidade diminuiu. Comédia em momentos de alta tensão. O humor sempre foi identidade de One Piece, mas timing é tudo. Em alguns momentos críticos, a quebra abrupta para a comédia enfraquece a dramaticidade. Quando o clima pede tensão absoluta e a cena vira gag, o impacto emocional se fragmenta. Não é a presença da comédia, é o equilíbrio. Recompensas e a ausência de caçadores relevantes. As recompensas são icônicas, cada aumento simboliza crescimento, perigo, reconhecimento global, mas na prática, poucos caçadores de recompensa relevantes aparecem. Quase ninguém tenta capturar os grandes nomes. Isso transforma as recompensas em símbolo.
não consequência. Elas viram indicador de poder, mas não motor narrativo. E isso cria uma lacuna interessante. O peso do hype. Quando uma obra dura décadas, ela acumula expectativa, mistérios guardados por anos, vilões anunciados muito antes de aparecerem, revelações aguardadas por gerações. E às vezes, a entrega não corresponde ao imaginário criado. Isso não é fracasso, é efeito natural de antecipação prolongada, mas gera divisão. Nada disso transforma One Piece em uma obra ruim, muito pelo contrário. Só é possível analisar tanto porque a base é extremamente sólida, mas maturidade crítica exige reconhecer que grandeza não significa perfeição. One Piece escolheu crescer, escolheu expandir mitologia, escolheu abraçar o épico, e cada escolha trouxe ganhos e perdas. A pergunta final não é: One Piece tem defeitos? Porque sim, tem, toda obra tem. A pergunta é: esses defeitos diminuem a experiência ou fazem parte do preço de contar a maior aventura dos mares? E agora eu quero saber de você. Qual desses pontos realmente te incomoda? Ou você acha que tudo isso é exagero? Comenta, porque essa discussão é grande demais para terminar aqui.